Olá, muito boa tarde. Mais do que ligados foi o tema das jornadas de comunicação promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, que reafirmaram a centralidade deste setor nas atuais circunstâncias. Uma das temáticas abordadas prende-se com a crescente relevância da assessoria de imprensa. Parece-me que é O óbvio. que torna uma instituição relevante para a sociedade. Como manter fiel o público e chegar junto dos outros, distantes ou desconhecidos. A arte de comunicar e ultrapassar momentos de crise pode estar numa boa assessoria. Elizabeth Caramelo esteve nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social para partilhar a sua experiência de 14 anos à frente deste campo de trabalho na Fundação Gulbenkian. As pessoas e as histórias chegam mais depressa ao público do que as aprovações e as decisões. Ou seja, quando temos seres humanos, quando temos histórias de seres humanos e quando temos gente por trás das coisas é mais fácil. E um bocadinho aquilo que eu já tinha dito há pouco, que é os bons projetos já trazem dentro de si uma boa assessoria. Isto é uma provocação a todas as instituições, porque às vezes os assessores só entram no final. E eu acho que os assessores têm que entrar nos projetos desde o início. Eu há 24 anos... Falar a uma só voz e numa estreita ligação com o responsável cimeiro são regras para uma boa assessoria que parte sempre de um plano de comunicação a ser seguido. A antiga jornalista acredita ainda que, para públicos novos, há que fazer coisas diferentes. Como é que vê, por exemplo, um gabinete de comunicação da Igreja a poder, digamos, entrar junto do público em geral, para além daqueles, como dizia o Dom José Tolentino, que era preciso cada vez mais acenar aos que estão fora? Quem é que nós queremos primeiro? Não é? Queremos chegar à faixa etária dos 15 anos, queremos chegar às pessoas que vivem em Lisboa, queremos chegar às pessoas que vivem no sítio. Enfim, é importante, não é? Queremos chegar às pessoas que estão ali, que não sabem muito bem se estão sim, não, estão dentro, estão fora, não é? Pronto. E isso é importante, temos que definir primeiro quem queremos, antes de chegar lá, não é? Pronto, temos que ver e temos que definir o nosso alvo, digamos assim. Aquilo que o chamado target de públicos é um bocadinho isso. A comunicação ajuda a tornar relevante uma instituição na sociedade. Tempos, linguagem, meios para comunicar são chaves para a eficácia. Insistimos na comunicação institucional como forma de acolhimento, quando a imagem que nós devíamos ter, penso eu, na minha opinião, é esquecer essas coisas que são necessárias, mas que são coisas quase internas, e tentar perceber como é que nós conseguimos publicitar a Igreja, tendo por base esses programas, mas não publicitar os programas, mas publicitar aquilo que é a consequência desses programas pastorais. Para isso é preciso essas duas últimas palavras, que eu queria terminar com essas últimas palavras, que é a humildade e a assertividade. O responsável pela comunicação na Diocese do Algarve lamenta que a Igreja seja mais do segredo do que da frontalidade. Se é certo que nem tudo é comunicável, há que perceber que um gabinete de assessoria tem funções mais amplas do que apenas em situações de crise. A comunicação precisa de estar a par de tudo aquilo que são as preocupações da organização e não apenas quando há uma questão de comunicação ou de crise. Porque muitas pessoas aproximam-se do gabinete de comunicação, sobretudo os mediadores de opinião, jornalistas, opinadores, não é para resolver um problema concreto, querem conhecer uma visão, uma opinião. E para isso é preciso necessariamente ter uma visão alargada das preocupações reais da instituição. Para os meus colegas padres, sou jornalista que está lá e que me dizem assim várias vezes: não contes isto na comunicação social, não fales disto porque tu és daqueles, és dos outros que fazem mal. E para os jornalistas, eu sou o padre que estou a proteger a informação e a esconder as coisas. A relação entre instituições e jornalista tem de ser de caminho conjunto e nunca de desistência. O jornalista liga-nos e está a fechar a peça e quer uma reação rápida sobre aquele determinado assunto, não é? A atitude, para si, qual é a melhor atitude? A melhor é sempre tentar ganhar tempo, não é? Mas pelo menos eu tenho isto para mim. Devemos sempre abrir-lhe a porta e dar-lhe a esperança que vamos dizer alguma coisa, não é? Porque a primeira reação, normalmente, que eu depois contacto com algum sacerdote é: não dizemos nada. Às vezes, o não dizer nada
é desistir. Comunicar bem pode ser a chave para a relevância e para aproximar públicos. Esse é o desejo das instituições ligadas à Igreja Católica que querem levar ao grande público o bem que se faz, tantas vezes escondido, mas muito relevante para pessoas e comunidades. Conclusões de 2 dias de debates sobre a assessoria de imprensa, que agora queremos retomar com Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. Isabel, boa tarde, obrigado por estares neste programa. Antes vamos à própria metodologia das jornadas. Qual foi o objetivo, qual foi o propósito de promover debates sobre um conjunto variado de temáticas em torno da comunicação? Olha, foi uma imposição da atualidade, ou seja, nós percebemos claramente, tivemos um contacto prévio com os secretariados diocesanos e percebemos que as pessoas não tinham capacidade de fazer a reunião tradicional das jornadas, o encontro tradicional presencial em Fátima, na Domus Carmeli, como tem acontecido nos últimos anos. E, portanto, tivemos que partir para este novo formato e eu diria que ali nas vésperas foi um bocadinho a sensação de um salto no escuro, porque não sabíamos exatamente o que é que como é que as coisas se iam passar. Optámos por ficar uma sede mínima de pessoas ali no sítio habitual e depois percebemos que houve uma adesão enorme, tivemos imensas inscrições e, portanto, ultrapassou largamente as 100, esteve ali nas 140, 150 e pronto, e percebemos que a adesão era muito grande e que nós tínhamos que responder a isto. O formato em si foi também outro salto que nós demos, que é mais do que a tradição, que é sempre boa e que é sempre positiva, de termos exposições por parte de quem convidamos para nos falarem sobre determinados temas. Pensámos que, estando as pessoas em casa, a necessidade de poderem estar umas com as outras e de falarem umas com as outras também se impunha. E por isso optámos por esta modalidade que era meia exposição, meio trabalho de grupo e andámos à procura de temas que interessassem às pessoas, que nos pareceram que eram os temas que poderiam interessar, demos a possibilidade das pessoas se inscreverem naquilo que mais gostassem e voltou a ser uma boa surpresa, porque na verdade as pessoas que corresponderam estiveram presentes nas conclusões, no dia seguinte estavam lá outra vez e por isso eu penso que o balanço é muito positivo. E que resposta foi dada a algo que se pressentia, mas que não se percebia ou não se identificava imediatamente como claro, que era, na comunicação está o ambiente para as respostas que é necessário dar em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. Também na Igreja Católica, nas atividades que faz e que tem quase sempre essa marca do encontro presencial, há agora que encontrar alternativas. Foram deixadas pistas para essas alternativas? Sim, eu penso que sim. Eu acho que foi o tom comum a todos os convidados e de alguma maneira também a todos os participantes que puderam falar, como é óbvio, nos trabalhos do grupo, esta conclusão de que em tempo de pandemia a comunicação ocupou um espaço que é o seu, naturalmente, mas que se tornou mais evidente e mais necessário. E também foi muito interessante perceber que os meios chamados tradicionais ou séniores, que estamos num deles, não é? Esses meios mantêm a sua importância e a sua relevância, ao mesmo tempo que os meios digitais também ganham espaço, não é? Mas não há um diminui em função do outro. Foi uma coisa que eu também achei muito interessante percebermos, em termos de conteúdos. Em relação à Igreja, que foi o nosso olhar mais apurado no segundo dia das jornadas, que foi o que é que se passa em termos de comunicação da Igreja, eu penso que sim, é claro e é nítido que todo o trabalho que se fez em termos de transmissões online, na sua grande maioria, foi muito positivo. Eu já tinha tido a ocasião de dizer isso aqui e penso que não é demais repetir. A pandemia não trouxe tudo de novo, porque já se fazia muita coisa lá para trás, não é? Eu penso que foi possível responder tão bem porque já havia o trabalho feito atrás, não é? Portanto, ao fim e ao cabo foi um reforço, mas foi um reforço que ganhou uma consistência diferente. E eu julgo que daqui para a frente é preciso trabalhar estas duas dimensões também na comunicação da Igreja. Uma das dimensões da comunicação na Igreja é a assessoria. Ouvimos as conclusões de 2 dias de trabalho, olhando primeiro a experiência na Fundação Gulbenkian e depois numa diocese, nomeadamente a Diocese do Algarve. Que desafio é este que dioceses, estruturas locais, movimentos têm de promover a relação com o público através dos média? Olha, eu acho que é um desafio crucial,
Não é nada que também não tenhamos essa consciência, já tínhamos essa consciência. Mas eu achei muito interessante quando a Elizabeth Caramel, que nos fez uma exposição muito clara e que vale muito a pena ouvir com atenção, e depois também a experiência do Padre Miguel Neto na Diocese do Algarve, é muito interessante quando ela diz que não é assessoria de imprensa só. Esse é um formato, é uma realidade que existe, mas a assessoria vai muito para lá disso, não é? E, portanto, quando ela nos dá como horizontes de trabalho coisas muito concretas, como a importância de um plano de comunicação, como a importância de um trabalho em equipa, como a importância de perceber que é preciso estar em diversos meios e conhecer diversos meios para se conseguir fazer uma boa assessoria e de maneira a que os bons projetos possam ter reflexo na vida da comunidade e na vida das pessoas, eu acho que nos abre muitas janelas de trabalho e muitos caminhos que temos obrigatoriamente que percorrer. Uma acentuação clara que passou tanto na conferência do Cardeal Tolentino no primeiro dia, como depois foi retomada neste debate da assessoria, foi a necessidade de contar histórias. Sim. E essa é uma marca desde toda a história do cristianismo, não é? Desde os relatos dos evangelhos. Sim, claro, eu achei, claro, contar histórias é muito bonito e eu até permito-me acrescentar outra observação do Cardeal Tolentino, que também tenho pensado nela muitas vezes, que foi quando ele, ao dirigir-se aos participantes, claramente muitos deles seriam jornalistas, mas não só, mas lhes disse que esta é a profissão mais bonita do mundo, porque dá a capacidade de contar as histórias e de contar as coisas boas. Outra coisa que também foi falada pela assessoria, a assessoria da imprensa também disse muito bem, a assessoria que a Elizabeth Caramel falou, que não é preciso contar coisas boas, é preciso falar de coisas boas. E, portanto, o contar histórias, nós temos a melhor história de todas para contar. É uma história que não tem fim, porque é uma história eterna, que está permanentemente presente no mundo, já há mais de 22 séculos, né? Estamos nesta caminhada enorme. E, portanto, nós temos que saber contar. E temos que saber contar com a linguagem de hoje, sem perder a identidade que a própria história tem. Diante dessa certeza, que estratégia é necessário pensar, desenvolver, para que, nomeadamente, a assessoria seja um projeto mais transversal a todas as estruturas da Igreja Católica? Se calhar eu ia agarrar numa outra colaboração, numa outra participação muito interessante, que foi a da geração Z, em que tínhamos gente nova a falar para gente menos nova, que foi também muito interessante. Eles diziam, quer um, quer outro, quer o Fernando, quer a Clara, disseram que é preciso escutar os jovens. Não é preciso só chamar os jovens para eles fazerem certas coisas, porque a presença deles é importante, é preciso chamá-los e perceber o que é que eles querem que se faça. Eu diria que, se calhar, uma das coisas que nós temos que começar é por ouvir as pessoas. E este ouvir, este escutar, antes de iniciar um plano de comunicação, por exemplo, é um passo decisivo. Temos que ouvir nas comunidades, temos que ouvir nos mais jovens, temos que ouvir os mais velhos, coisa que esta pandemia também nos trouxe para cima da mesa com muita crueza, que é a importância e a relevância que temos que dar aos mais velhos, não é? Temos que ouvir as pessoas. Eu diria que é por aqui. Mas este setor da comunicação há muito tempo que é pensado e tarda em ser concretizado. É difícil porque é difícil conciliar muitas realidades e é difícil este exercício da escuta efetiva, não a escuta só a ouvir por ouvir, a escuta efetiva que quer implicar mudança, não é uma escuta que se faça assim todos os dias e de peito aberto, não é? Portanto, não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas não podemos desistir de traçar esse plano. E o que é que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais vai fazer, nomeadamente para dar continuidade a este trabalho de debate e à escuta também, não é? Pois, nós sentimos essa necessidade. No fim das jornadas conversámos e percebemos que era preciso dar continuidade. E também foi muito interessante que os próprios convidados se disponibilizaram praticamente de imediato para darem continuidade àquele trabalho de grupo que iniciaram. E, portanto, o que temos em cima da mesa neste momento é precisamente propor aos participantes das jornadas continuar a trabalhar nas áreas que conheceram e com as quais contactaram, em termos quer de tema, quer de convidado,
conseguir que este trabalho seja continuado durante o próximo ano. Encontros periódicos, então, vão manter-se no ambiente digital sobre os temas da jornada. É essa a proposta. Estamos a auscultar a vontade de todos, estamos a ouvi-los, estamos a ouvir as pessoas, mas é esse o nosso caminho que gostaríamos de traçar até às próximas jornadas. E aqui daremos notícia também desses novos projetos que, entretanto, surgirem. Isabel Figueiredo, muito obrigado. Muito obrigada, Por Paulo. ter estado aqui no programa Eclésia a retomar precisamente o tema das jornadas, o que fazemos em cada semana, afirmando essa urgência de debate sobre a comunicação social. No portal da Agência Eclésia pode rever as apresentações e os debates destas jornadas de comunicação. Agora destacamos outras notícias da atualidade. A Conferência Episcopal Portuguesa prepara a próxima Assembleia Plenária a pensar nos desafios pastorais colocados pela pandemia. Os desafios que são colocados à Igreja Católica pelas circunstâncias da pandemia vão marcar a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal em novembro. Em curso está a redação de um documento que inclua propostas que já estão no terreno nas várias dioceses. E o documento está a ser preparado no sentido de ver quais são os desafios que isto coloca à Igreja assim em geral. Penso que não vamos ser a pontos muito concretos, porque depois cada diocese até já concretizou. O Conselho Permanente reafirmou a posição do Episcopado sobre a eutanásia, nomeadamente no contexto da pandemia, para sugerir o referendo como ocasião de debate sobre o tema. Reafirmamos que a vida não é referendável, somos contra a eutanásia. Todavia, o referendo poderia ser uma oportunidade para que a sociedade pense melhor sobre o assunto. Nesta reunião do Conselho Permanente foram também deixadas indicações para a celebração do Dia dos Fiéis Defuntos. A impossibilidade de exprimir de forma sensível e concreta saudades e afetos também é causa de sofrimento e de doença, por vezes grave e até mortal. Dado o estado atual da pandemia, é sensato que se imponham medidas suplementares de proteção, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o controlo do número de visitantes em simultâneo, estabelecendo o limite máximo conforme as dimensões dos espaços. Mas não seria apropriado o encerramento completo dos cemitérios. Tenha-se em conta que a emergência sanitária já dura desde março e que muitas famílias enlutadas neste período nem sequer puderam acompanhar adequadamente os seus entes queridos. O Conselho Permanente referiu-se também à prestação de contas por instituições da Igreja Católica e analisou o documento sobre normas para a proteção de menores, que decorre do trabalho feito em conjunto com o grupo constituído pelo Vaticano para acompanhar o tema e que estará em análise na próxima Assembleia Plenária do Episcopado. 12 e 13 de outubro, uma peregrinação diferente ao Santuário de Fátima. Uma peregrinação diferente, com presenças contadas no recinto do Santuário de Fátima e com muitas outras que se ligaram através dos meios de comunicação social em todo o mundo. Circunstâncias de uma pandemia que desafiam o santuário a novas rotinas, acompanhamentos mais cuidados e acolhimento que salvaguarde a saúde de todos os peregrinos. E também há permanente ligação a um ambiente espiritual que caracteriza o Santuário de Fátima. Esta peregrinação realiza-se sob as restrições próprias da pandemia. E estamos a viver um novo momento de provação e de escolha. Estamos em Fátima e os peregrinos têm-nos dado esta lição. Em maio, se bem recordamos, respeitaram o nosso apelo para não virem, e eu estou certo que agora o vão respeitar na mesma, vindo, mas faseadamente, como aliás tem acontecido nestes últimos dias. O ano de 2020 no Santuário de Fátima tem sido um dos mais difíceis. Sem peregrinos e com uma diminuição drástica do fluxo de trabalho. Pela primeira vez celebramos o 12 e o 13 de maio sem peregrinos. E preparamos-nos agora para uma celebração do 12 e 13 de outubro com um número extremamente reduzido. Uma das coisas que evidentemente a todos nos surpreende e de certo modo até nos choca é verdadeiramente ver o santuário que numa ocasião destas pululava de vida e de grupos de todo o mundo e que hoje agora estão tão reduzidos nas dimensões que acabamos de escutar.
Mas estão vocês aqui. São vocês aqui que são pontes. As circunstâncias da pandemia ditaram o distanciamento social, mas afirmam a urgência de garantir a proximidade solidária, também na vida das paróquias e das dioceses, a enfrentar a gravidade do problema económico. Temos um problema sério? Temos. E temos um problema sério nas nossas instituições eclesiais, as mais elaboradas, que têm um número maior de trabalhadores. Isso vai ser mais complicado porque tem um peso concreto nos ordenados e que são sempre, para quem os tem, são sempre a parte mais relevante das despesas. Agora, a manutenção da vida da Igreja, em alguns lugares, eu concretamente na minha diocese, tenho paróquias que mesmo a retribuição que o padre costuma receber teve de ser reforçada a nível central da diocese para que não faltasse o essencial. Hoje tivemos a reunião do Conselho Permanente, um dos pontos também focados foi este. Claro que ainda não é possível ter os dados de toda a Igreja em todo o país, mas uma das sugestões foi reunir os vigários gerais, fazer uma reunião de todos os vigários gerais, apresentando-lhe 3 questões sobre esta matéria, para eles depois nos darem a radiografia também. A reestruturação em curso no Santuário de Fátima mereceu o comentário do reitor da instituição para confirmar as rescisões por mútuo acordo e reformas e para reafirmar que a redução de despesas será agora conseguida com recursos a outros instrumentos. Um tema que se cruza com a prestação de contas, a reclamar verdade e transparência crescente. Por hoje ficamos por aqui, mais logo é na Antena 1 que lhe fazemos companhia pelas 22h45 com histórias de missionários que nos chegam de todos os continentes. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiserem.